Galera, então hoje nós vamos, com a palavra de Deus para o seu coração, nós vamos falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho, porque Jesus ele falou pra gente que era pra gente pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Então onde existe criatura, tem que existir a pregação do Evangelho. E fomos levantados para isso, não fomos eu e ela, fomos, ok? Fomos levantados para pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Você tem que saber o que é o Evangelho. É tudo na tua vida. A hora que você entender isso, você vai falar assim, cara, pastor, mano, é louco. Jesus, abençoe a cada vida, Pai. Mais e mais, Pai, continuamente. Sabe, Senhor, que as pessoas possam ver as suas mãos em todas as coisas. Que as pessoas possam sentir o seu amor a todo instante, Pai. Amém. Que as pessoas possam, Pai, entender, Pai, quem realmente é o nosso Deus. Que as pessoas possam, Pai, sentir o poder, Jesus, na vida delas. O poder da cruz do Calvário. E que elas possam sentir o poder do seu Deus, que nos designou a ser mais que vencedores, pois ele venceu, mas deixou para nós todo o despojo de guerra, Pai. Nós somos soldados só para recolher os despojos de guerra, pois o Senhor já venceu. Eu te agradeço em o nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. E aí, pastora? Puxou aonde aí? Você pegou? Não, deixei para amanhã. Não tem? Não, deixei para amanhã. Você não tem, não. Você não quer falar? Não, eu quero deixar para amanhã nem vou falar, porque amanhã, cara, vocês vão entender uma coisa muito louca. Beleza? Vamos lá? Vou deixar aqui, ó. Salmo 51. 51 é salmo, não é mundial. Ixi, deu treta agora, né? 51, Salmos 51. Você entendeu a piada? Não. Não, então tá bom. Davi confessa o seu perdão, suplica o perdão. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Eu vou ler para vocês do 10 até o 13, tá bom? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Amém? Caraca, foi 51? É, 51. Você sabe, é lógico que você sabe, né? Você sabe por que esse Salmo de Davi ele existe? Uhum. Esse Salmo de Davi, ele foi quando o profeta Natan veio dar no meio dele, sobre Betsabá, né? Ou Bathsheba, né? E aqui na nossa Bíblia tá como, né, Betsabá, ou Batseba, né? Então o que acontece? Quando o profeta Natan, a pastora já vai falar logicamente, mas eu só quero levar vocês, né, nessa parte aqui, né? Que fala que é para o regente, né? Um Salmo de Davi. O profeta Natan chegou para o rei Davi, tá? Minhas palavras, tá, irmãos? Em nome de Jesus. E chegou para ele e falou assim: e aí, rei, tudo bem? Então, eu quero trazer uma coisa para você. Tinha 2 homens, um tinha só uma ovelha e o outro tinha muitas ovelhas. Mas o que aconteceu? Aquele que tinha muitas ovelhas, ele foi dar uma festa. E aí ele foi, o que ele fez? Em vez de ele matar o dele, né, a ovelhinha dele, ele foi e catou a ovelha do vizinho que só tinha uma. Aí o rei Davi, irmãos, imagina o rei Davi que sabia a dificuldade que era para cuidar de uma ovelha, né? A dificuldade, porque ele passou por isso, né? E cara, você imagina aquela dificuldade, aquele problema todo, aquele monte de coisa, e de repente o rei Davi olhou para ele e falou assim: cara, o que é isso? Aí o profeta Natan olhou para ele e falou assim: o que deve acontecer com ele? Ele falou: cara, esse cara tem que sofrer
ele tem que sofrer muito. Que ele seja punido, que ele pague por 4 vezes isso que ele fez. Aí o profeta Natã olhou para ele e falou assim, ó, este homem és tu. Sabe, irmãos, o profeta Natã poderia morrer naquele momento. Ele... É aquela coisa, Deus mandou, eu fiz. Deus mandou falar, falei. E naquele momento, Davi já se prostrou, já assumiu o seu erro, se arrependeu, né? O arrependimento é a mudança de mente. E a gente vê na história que a sentença que Davi deu foi a sentença que aconteceu dentro da casa dele. Foram os 4, né? Foram 4, né? Você vê Absalão mata o seu irmão, porque o seu irmão teve um caso com a sua irmã de mãe diferente, né? Sendo... Eu esqueci o nome do filho mais velho de Davi. Mas tudo bem. E Absalão, como era, né, o segundo, matou porque havia ele tido um caso, né? E ele não precisava ter feito daquela forma, né? Fez de conta que estava doente para que ela levasse uma sopa para ele, e aí na hora que ela entrou ele pegou ela à força, né? Então isso aconteceu, e aí foi onde teve o primeiro, teve o segundo. Depois Absalão ele teve um problema com o rei, tentou depor o rei, né? Depois teve a morte do seu filho, né? Tanto esse da gestação e também Absalão morreu preso pelo seu cabelo. Então a gente vê na história que a espada entrou na família por 4 vezes, tá? Mas isso aqui é só para te colocar na história, para mostrar essa parte, tá? Aqui em outra tradução fala assim, você leu até qual, amor? Eu li só do 13, mas se você quiser começar a ler do começo, eu li do 10 ao 13, mas se você quiser do começo... Olha o começo, tá? Dele, fala assim, ó, Deus, em tua graça, tem misericórdia de mim. Em tua grande compaixão, apaga as minhas iniquidades. Lava-me completamente de minha culpa e limpa-me de meu pecado, pois conheço minhas iniquidades. Meu pecado me confronta o tempo todo. Olha que louco. Apenas contra ti pequei, e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que está certo em me acusar, e justificado em me condenar. Olha que legal. E justificado em me condenar. Tem um porquê, né? Tem um porquê, tem uma justificativa, sabe? Deus, ele é justo, então é justo fazer isso. As pessoas muitas vezes não entendem. Você viu que ele começa falando sobre a graça, né? Ele fala, na verdade, nasci culpado. Sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. Olha como é que ele começa essas palavras dele, que linda, amor. De fato, tu desejas a verdade no íntimo, então me ensina a sabedoria no fundo de meu coração. Sabe, irmão? Ele se colocou no seu lugar. Sabe, nesse momento aqui, eu sinto como se fosse um filho falando com o pai. Eu não sinto um verme, um pó, um nada, sabe, falando com Deus Todo-Poderoso. Eu não vejo dessa maneira, né? Sabe, ele tá se apresentando e falando, cara, eu pequei. E sem temor, né? Porque Nossa, sem né? temor não, sem medo. Com temor, porque conhece o poder de Deus sobre a vida dele, que por ele ser pecador, ele conhece, sabe? É o que eu falei uma vez, a pessoa que teme a Deus, ela não tem nada a esconder de Deus. Porque aqui Davi não teve nada, Davi se despiu. A gente vê, né, no que você tá lendo aqui, na linguagem que você tá lendo, uma linguagem muito mais simples, que Davi, ele se despiu dele, porque ele não tinha medo de quem era Deus. Sabe, ele sabia que ele podia se jogar na presença de Deus, se lançar na presença de Deus com tudo que ele tinha no coração dele. E o legal é que ele fala assim, ó, na verdade, nasci culpado. Mas sabe? não como um sofredor e um vitimista, né? Não tá fazendo vitimismo, sabe? Eu nasci culpado, né? Aí ele fala assim, ó, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Olha que lindo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Deixa-me ouvir o som de regozijo e alegria, de maneira que exultem os ossos que quebrastes. Ó, desvia a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mano, você imagina se Davi... Olha, arrepiei agora. Você imagina se Davi tivesse nascido depois de Cristo, velho. Ele, Paulo, tinha destruído. Mano, acabou, velho.
Mano, você tem noção, velho? Olha o que Davi... Não é à toa que ele foi segundo o coração de Deus. Nossa, Você vê cara... nesse salmo a pureza das palavras dele com Deus. Cara, ele conseguiu encontrar, sabe? Porque a graça, irmãos, as pessoas elas confundem muito, mas a graça de Deus já sempre existiu, tá? A graça, sabe? O amor, a benevolência, a benignidade, o amor, o tudo de Deus, a graça, isso daqui sempre existiu, tá? Isso sempre existiu. Você pode pegar o povo no deserto e você vê que eles viveram pela graça. Eles viveram pela graça, sabe? Galera, presta atenção, cair maná do céu, o que é isso? É lei? Não é? Ah, vai ter pessoas que vão falar assim, era assim, porque Deus estipulou e até que tá bom, e aí parou. Porque eles comeram do próprio fruto da terra. Eu sei disso. Sabe, irmãos? E olha como é que ele fala assim, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Na tua tradução vai estar assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode ler ali. Né? Já leu, né? Sim. E apaga todas as minhas iniquidades. Renova-me com um espírito determinado. Não me afaste da tua presença. Não me retires o teu espírito. Ou seu Espírito Santo. Tá? Ruach Kodesh. Ruach. Devolve-me a alegria de tua salvação. Olha, devolve-me a alegria. Você percebe que nesse momento ele está mais triste com ele próprio do que com qualquer outra coisa. E dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos ímpios teus caminhos, e os pecadores se voltarão a ti. Sabe, irmãos? Mudança de mente, metanoia. Resgata-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus de minha salvação, então minha língua cantará sobre tua retidão. Adonai, ou Senhor, abre meus lábios, então minha boca te louvará. Porque tu não queres sacrifícios, ou eu os daria, né? O que ele está dizendo aqui? O senhor quer sacrifício? Eu faço. Se fosse o sacrifício que resolvesse, eu faria, né? Você quer sacrifício? Eu faço. Não tens prazer em ofertas queimadas. Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. Olha que lindo. Tu não desprezas um coração humilde e contrito. Em teu grande prazer, me faze prosperar. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te deleitarás com o sacrifício de retidão, com as ofertas queimadas e os holocaustos, e serão oferecidos novilhas em teu altar. Irmãos, aqui ele termina no 19 e aí vai até o 21. É porque a introdução é sempre um para frente. Ele conta como um. Isso aqui é 51, não 19. 51. Irmãos, olha que coisa linda. Você vê aqui, ele começa a falar assim, ó. Tem misericórdia de mim. Eu pequei. Sabe? Deixei que passasse. Mas eu pequei. Sabe, irmãos? Muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu preciso pedir perdão. Sabe? Nós somos perdoados na cruz do Calvário. Eu estava orando esses dias e eu falei uma coisa muito gostosa assim, amor, para Deus. E eu falei assim, obrigado, Jesus, porque a minha cura foi determinada na cruz. A minha cura foi determinada na cruz. Sabe? O meu perdão foi determinado, foi dado na cruz do Calvário. Sabe? O meu perdão já foi dado lá. Eu já tenho perdão em Cristo. Eu já na cruz do Calvário, eu já fui separado. A palavra de Deus fala que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu já vi traduções falando antes da fundação do mundo. Sabe? Jesus ele é mais que suficiente. Se você tem Jesus, você tem mais que tudo. Você tem tudo aqui, você tem tudo para depois. Sabe? A palavra de Deus nos ensina que depois daqui, ele vai ser o sol. Cara, você tem noção? Aí você consegue entender o versículo que fala que todas as coisas subsistem por ele. Irmãos, nós estamos vivos porque nós temos o quê? O que nós temos que nos mantém vivo? O Espírito. O Espírito.
E no natural? O sol, né? Hoje nós estamos vivos porque nós temos o sol. Existe uma coisa que nos aquece, sabe? E ele tá ali, tem várias teorias, várias coisas de temperatura, de distância, de não sei o que, não sei das quantas. Isso eu não sou, né? Não estudo essa parte, então para mim deixa para quem estuda. Sabe, irmãos? E nós vemos que se acabar o sol, acabou vida. E aí Jesus ele fala assim que ele é o sol. Não vai precisar de sol, ele é o sol. Sabe? Esse capítulo 51 é muito bonito, porque a gente consegue perceber que Davi ele consegue chegar num ponto com Deus muito fantástico. Sabe? Ele consegue enxergar aquilo que vivemos hoje. Ele consegue enxergar. Sabe, irmãos? Davi conseguiu fazer coisas que muitas pessoas não fizeram. Uma das coisas que Davi fez, ele deixou a arca do concerto exposta. E cantavam 24 horas para ela. Eles cantavam, eles jubilavam. Sabe? E ninguém podia ver a arca. E de repente, né, no reinado de Davi, a arca ficava num local onde todos viam. Né? Cometeu erros e falhas. Muitos erros, muitas falhas. E é por isso que ele fala aqui, cara, eu sou culpado desde que nasci. Eu sou um pecador desde que nasci. Mas ele começa falando sobre a graça e a misericórdia, né? Graça e misericórdia. Então ele conhecia tão profundamente Deus que ele conhecia Deus na plenitude da bondade dele, da plenitude da benignidade. Por isso que tantos salmos de Davi, em tantos salmos ele fala, porque a tua benignidade dura para sempre, porque a tua, sabe, tem um salmo que ele repete isso em todo versículo, ele repete, porque ele conheceu a benignidade de Deus, ele conheceu o amor de Deus, ele conheceu a misericórdia, ele conheceu a graça de Deus, porque ele foi aquele que, sabe, que foi favorecido por essa misericórdia e essa graça. Ele foi aquele que necessitou disso. E aí a gente vê Deus falando que Davi era um rei segundo o coração de Deus. E lendo esses salmos, a gente entende o porquê. Porque você sente, sabe, Davi se rasgando na presença de Deus e falando, eu sei que eu sou, eu sei que eu fiz, eu sei que eu preciso e eu quero isso. É muitas vezes isso que nós temos que fazer, né? Nos rasgar na presença de Deus, sabe? E reconhecer que somos, que necessitamos e quanto queremos isso e quanto precisamos disso na presença de Deus, sabe? E aqui o pastor ainda leu Davi no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, falando que Deus não precisava, não queria sacrifício, falando que se fosse isso ele tinha dinheiro para fazer. Como nós lemos na quarta-feira, sabe? Davi, de repente, para conseguir isso, os recursos dele se esgotariam, mas ele faria o que Deus pedisse para que ele fizesse. Mas não era isso o interesse de Deus. Pelo contrário, sabe? Um coração quebrantado, né? Cria em mim, ó Deus, sabe? Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É isso, é esses salmos, é ter um espírito quebrantado. O meu espírito foi quebrantado por Deus e eu me reconheço como eu sou, eu me reconheço como eu preciso e eu quero, sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção foi Davi pedindo para que Deus não tirasse o Espírito Santo dele, mas que ele devolvesse a alegria da salvação, para que ele proclamasse o amor dele e assim pecadores e transgressores voltassem ao caminho dele. É isso que nós temos que pedir para Deus, sabe? Não que Deus vá tirar o Espírito Santo. Hoje não tem como o Espírito Santo sair, porque foi dado. Mas para que nós sejamos portadores do Evangelho de Deus, das boas novas de Cristo, para que nós preguemos para pecadores, preguemos para aquelas pessoas transgressoras que você olha e fala, essa pessoa é a imagem e semelhança do meu Deus, ela é a imagem e semelhança daquele que nos criou, daquele que nos formou, sabe? E aí nós somos os portadores disso, nós temos isso em nós e nós temos que ter este espírito, sabe? Como aqui Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque quando eu tenho um coração puro, eu não olho para as pessoas julgando, mas eu olho para as pessoas amando.
Eu olho para as pessoas como Jesus olha. Eu transmito o que Jesus transmite. Amém. E é isso, sabe? Nós estamos aqui e somos portadores de uma notícia maravilhosa. Todo dia você tem uma notícia boa para dar para alguma pessoa. Sim. Todo dia você tem um Jesus te ama para falar para alguém. Não como um clichê, Não. como uma verdade. Todo dia você... Jesus é a verdade. Exatamente. Sabe como o filho pródigo? O filho pródigo, ele não nos ensina como nos portar, mas ele nos ensina como nos enxergar, como um filho que é amado pelo Pai. Ele nos ensina também como é o nosso Pai. Como? Respeitando a sua decisão, mas te aguardando ansioso dia após dia. Respeitando o seu livre-arbítrio, porque ele não te criou como um robô. Mas é deixando, né? Tipo assim, eu fico imaginando assim, ó. Ele vai voltar. E eu já tenho que estar com o anel no meu dedo, porque a hora que ele aparecer, eu tenho que devolver para ele. Sabe? É como a gente cantou, sabe? Jesus, o Pai ali, ele abriu mão da glória dele, do status dele, e ele abraçou o filho, ele tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo do filho, tirou a capa, colocou, sabe, colocou as sandálias. E a gente percebe que ele não estava importando com o filho a forma que o filho veio. Ele estava se importando porque o filho veio. Nem se preocupou. Ele não se preocupou se o filho verdade, estava com os porcos, se o filho ia pedir perdão, se o filho gastou dinheiro, se não gastou dinheiro. Com quem ele gastou, com quem de ele que gastou, o que forma, ele fez, sabe? Ele queria a volta do seu filho. E assim é Jesus, sabe? Ele Jesus, quando você estiver na presença dele, você e ele, como eu comecei dizendo, ele nunca vai apontar o dedo para você e falar, mas e o que você fez? Mas e o que... Ele sabe de todas as coisas. Mas para ele, o mais importante naquele momento é que você o reconheça como pai e que você se reconheça como um filho que é amado por ele. Sabe? Ele nunca vai apontar o dedo. Como esse pai nunca não apontou o dedo para o filho e falou assim, como você tem coragem de estar aqui depois de fazer tudo que você fez? Ele nunca vai fazer isso. E Jesus da mesma forma. Porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Sabe? É um novo e vivo que nós vamos viver. Sabe? Esse caminho, ele tem um acesso livre ao Pai. Porque Jesus abriu esse caminho. Jesus nos leva até Deus, sabe? E através do Espírito Santo nós temos o poder, nós temos, sabe, toda a plenitude em nós. Amém. Nós temos o perdão completo de Jesus na cruz e assim nós temos um relacionamento com Deus que havia sido quebrado por Adão. E aí Jesus vem e reestabelece esse relacionamento nosso com Deus, nosso com o Pai. Por isso que muitas vezes, sabe, antes de conhecer Jesus na essência dele, antes de conhecer Jesus na essência da palavra dele, eu me via muitas vezes perdida e buscando coisas e buscando em coisas para preencher o vazio que existia dentro de mim. Aquela crise existencial, a famosa crise existencial, sabe? Mas a minha crise existencial era porque eu não me conhecia como filha que é amada e nem conhecia o meu pai que me amou, sabe? Como João 3,16 fala, que Deus amou o mundo. E o mundo para ele sou eu, o mundo para ele é o pastor, o mundo para ele são os meus filhos, o mundo para ele é você, individual, sabe? Jesus, ele é total, mas ele é individual. Jesus é plural e é singular para cada um. Por isso que ele te conhece, por isso que o Espírito Santo está em você e por isso que ele sabe todas as coisas que existem em você. Mas como Davi se colocou na presença dele, se posicionou e falou assim, eu sei quem eu sou, mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem eu sou, mas eu creio na tua graça e na tua misericórdia. É assim que nós nos posicionamos. É assim que nós devemos nos posicionar hoje, porque nós temos o Espírito Santo conosco. E é Ele que nos liga. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, né? E Ele é onipotente, onisciente, onipresente.
Ele é Ele santo, imutável, né? luz, imutável. Desde o antigo, desde Adão Desde até sempre. é sempre Deus um é Deus sempre que ama, Deus, sabe? tá? As pessoas muitas vezes não entendem, né? Que às vezes a gente fala Pai, fala Filho, Espírito Santo, é trindade, unicidade. Cara, isso daí, esquece tudo isso daí, tá? Porque esquece, pastor, você tá falando pra esquecer? Não, eu tô falando pra você adorar a Deus, ler a palavra de Deus, ora, tá bom? É aquela história, a gente acaba tentando ser profundo naquilo em que Deus não pede que a gente seja profundo, Sabe, não seja... Ó, entra... A palavra, assim, é fácil você entender isso daí. Eu não sou politeísta. Pronto, matei. Acabou, entendeu? Acabou. Irmãos, a palavra de Deus fala aqui, ó. O nosso Deus, ele é imutável, santo, luz, onipotente, onisciente, onipresente, tá? Ele falou que ele não é homem para que minta. Você acredita nesse Deus? E aí ele fala assim, que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Tá bom? Foi por isso que quando o filho pródigo se achegou ao pai, ele falou assim, pai, pequei contra o céu, pai, fica quieto. Não. Sabe, não deu tempo de pedir perdão, pai, me perdoa. Não deu tempo, falou, ó filho, você voltou, sabe? Jesus, ele quer, velho, não vamos entrar nessas coisas, tá? Amarás, ama ao seu Deus, busca o seu Deus, ore ao seu Deus, leia a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo está sendo muito falado nessa época. Viva esse versículo, conhecereis a verdade. Quando conhecer a verdade, ela te liberta. Não é pastor que te liberta, não é você mesmo que se liberta. É o teu conhecimento da verdade. Mano. E a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então conheça a verdade. Você vai ter a vida e você vai estar no caminho. A palavra que te liberta não é a palavra que sai da minha boca, mas a palavra que sai da boca de Deus. Que pode ser usada por mim, pode ser usada pela pastora, pode ser usada por um hino, por outro pastor, ou por uma pessoa, por uma criança. Deus ele usa quem ele quiser, tá? Você, né? Uma criança, aí, meu filho falou, ele, tá? E outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? E aqui, eu quero ler para vocês aqui, ó. Em Jeremias 29, 11, eu quero ler na nova tradução aqui, ó. Pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz o Senhor. Planos de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei. Tá? Ele não tá dando uma bronca assim, quando vocês clamarem. Não, ele falou assim, quando vocês clamarem, quando vocês orarem. Você viu aqui, ó? Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei. Sabe? É assim. Tá bom? Então, irmãos, em nome de Jesus, tenha um coração quebrantado, como Davi disse no Salmo 51, que esse é o tipo de sacrifício que ele poderia fazer, que é o tipo de sacrifício que Deus quer. Um coração quebrantado, não um coração jogado ao nada, jogado à lama, jogado chorando. Não é nada disso. Ele fez isso? Fez? Você leu comigo, né? Ele deve ter ficado triste, muito triste, porque ele estava na época da lei, tá? Mas ele orou ao Senhor, né? E Deus, o Espírito de Deus não o deixou, né? A gente lê que o Espírito de Deus deixou Saul, que foi um rei antes dele, né? Mas Deus não deixou, tá? Então a gente vê que quando Deus falou que o Espírito, Deus reprovou Saul, Deus já não via mais Saul como rei, apenas Davi. Sabe, irmãos? Mas Davi todo o tempo respeitou, né? Mas Davi respeitou o ungido de Deus. E Davi teve um processo pela qual ele passou até chegar ao seu trono, ao seu reinado. Sabe? Então, irmãos, você está em processo, tá bom? Deus ele não te vê como um pastorzinho de ovelha, tá? Deus ele já te vê coroado. Foi isso que ele deixou para mim e para você. Amém. Ele já te deixou coroado, cara. Tá bom? Então, em nome de Jesus, tenha um coração quebrantado, mas um coração quebrantado não no temor de medo, mas no temor em amor. Tá? Sabe? Não um coração quebrantado falando que você é o pó, você é nada.
Não, mas se colocando, sabe, no patamar de filho, sabe? Aquele que errou, mas se arrependeu, mudança de mente, muda a mente, conversa com Deus, tá bom? Do seu jeitinho. Não vou te ensinar a conversar com Deus, porque isso tem que ser um particular teu com Ele, tá bom? Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco tá ali no YouTube, tá bom? Falou, Então, gente. dá uma força pra nós aí, Amanhã. tá bom? Beijo, Um beijo. pessoal. Deixa Amamos seu like, vocês. Se inscreve no canal daqui a pouco. Ele tá morrendo de sono. Amém? Não. Valeu, galera. Deus abençoe, amamos vocês. E amanhã não perde não, que amanhã Bom domingo pra vocês. eu tenho uma palavrinha legal. Ótimo domingo para no vocês. sábado, tá? Uma ótima noite. É. Né, o sábado, um domingo amanhã. E Deus abençoe o seu dia, porque esse vídeo é atemporal, você pode estar assistindo em qualquer dia que não seja, logicamente, o ao vivo agora, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. É nóis!